Você senta para estudar às 2 da tarde, abre o material, lê o primeiro parágrafo. Lê de novo, porque não entrou. Lê uma terceira vez e percebe que os olhos passaram por cima das palavras sem que nada tenha ficado. E aí você conclui a única coisa que parece sobrar, que é que você não foi feito para isso, que a sua cabeça não funciona para estudo. E se o problema não estiver nas 2 da tarde, e sim nas 2 horas anteriores? Esse vídeo vai te economizar muito tempo procurando técnica, porque eu vou te mostrar por que a técnica é a última coisa que importa aqui, e o que decide o jogo é uma coisa que acontece bem antes de você sentar. Você vai entender a ordem que faz diferença, e vai sair com um desenho de dia que dá para montar amanhã. Muita gente aqui no canal passa exatamente por isso, e os comentários desse vídeo provavelmente vão te mostrar que você não é exceção nenhuma. Deixa o like que ajuda demais e se inscreve para fazer parte dessa turma. Bora! A crença aqui é a de que falta técnica. E é uma crença bem alimentada, porque tem uma quantidade absurda de técnica disponível. Tem método com nome, tem sistema de revisão, tem esquema de cores, tem aplicativo que testa você, tem resumo em mapa. Você provavelmente já testou uns 4. E cada um funcionou nos primeiros dias, o que reforça a ideia de que a próxima técnica é que vai ser a definitiva. Aí você vai atrás da próxima, e o ciclo se repete, e no meio disso você gastou mais horas escolhendo como estudar do que estudando. O furo dessa crença é simples de ver quando alguém aponta. Nenhuma técnica de estudo funciona numa cabeça que chegou lá gasta. Se você já entregou as suas melhores horas para outra coisa, o método mais sofisticado do mundo vai render a mesma coisa que método nenhum, porque método não cria capacidade, ele organiza a capacidade que existe. Pensa em 2 pessoas com o mesmo material e o mesmo tempo disponível. As duas vão estudar das 2 às 5 da tarde. A primeira acordou, pegou o aparelho ainda deitada, passou 1h30 rolando conteúdo antes de levantar e depois foi levando o dia com a tela por perto o tempo todo. A segunda acordou, tomou banho, tomou café, resolveu umas coisas e só encostou em tela por volta do meio-dia. Às 2 da tarde, as duas sentam com o mesmo livro. E a experiência das duas naquelas 3 horas vai ser tão diferente que se elas conversassem sobre isso não iam se entender e nenhuma das duas usou técnica nenhuma. Existe uma rotina que viralizou na internet com o nome de método chinês. E vale a pena eu ser honesto com você sobre o que ela é. Ela não é um método chinês. Ela é a rotina de um estudante chamado Matthew Smith, que passou numa universidade concorrida de Hong Kong e contou como organizava o dia dele. E o miolo do que ele descreve é exatamente isso que a gente está conversando. Não gastar as primeiras horas com estímulo forte, deixar o estudo na parte limpa do dia e empurrar o lazer pesado para o fim, depois das obrigações cumpridas. Agora, sobre a China, tem uma coisa de verdade que vale muito mais. Existe um provérbio chinês antigo, da dinastia Han Ocidental, que conta da história de um rapaz chamado Kuang Heng. Ele era pobre demais para ter velas, então não conseguia ler à noite. Um dia, reparou que a luz da casa do vizinho passava por uma fresta na parede, e o que ele fez foi alargar aquele buraco para entrar mais luz e conseguir estudar. Ele virou um estudioso respeitado e chegou a alto funcionário do governo. Repara no que ele fez, porque é o oposto de procurar técnica. Ele não inventou um jeito melhor de ler no escuro. Ele tirou o obstáculo que estava entre ele e a leitura. E isso é tão central na tradição chinesa de estudo que virou provérbio e sobreviveu 2000 anos. E você nem precisa de provérbio para saber disso. Você já teve dias em que estudou bem, e se lembrar deles, quase sempre eram dias em que alguma coisa estava fora do caminho, você estava sem sinal, ou num lugar diferente, ou com o aparelho descarregado. Ninguém guarda esses dias como dias de disciplina. A gente guarda como dias em que deu certo por sorte. E não foi sorte nenhuma. Foi uma condição que apareceu sozinha e que dá para recriar de propósito. Então, vamos ao desenho do dia, que é o que interessa. A primeira coisa é proteger o começo, e não o meio. As suas primeiras 2 horas acordado são as mais limpas que você vai ter, e o que você faz nelas define o padrão do resto. Se elas começam com estímulo rápido, tudo que vier depois vai parecer devagar em comparação, e estudar é a coisa mais devagar que existe. A regra prática é uma só. Nada de tela nas primeiras 2 horas. Não é sobre acordar cedo, é sobre o que acontece nos primeiros minutos, seja lá que horas você acorde. E eu sei que isso soa impossível para quem usa o aparelho como despertador, o que é praticamente todo mundo. A saída é comprar um despertador de verdade, aqueles baratos.
e passar a carregar o aparelho fora do quarto. Custa quase nada e resolve o problema inteiro de uma vez. Porque não é sobre você ter disciplina às 7 da manhã recém-acordado. É sobre o objeto não estar ao alcance do braço nesse momento. Ninguém tem disciplina recém-acordado. Essa versão de você não decide nada. A segunda coisa é colocar o estudo antes do lazer e não depois. Todo mundo faz o contrário. Deixa para estudar depois de descansar um pouco e esse pouco nunca acaba. Só que a ordem aqui não é uma questão moral, é uma questão prática. Depois de uma hora de conteúdo rápido, o material didático parece mais chato do que ele realmente é e você vai atribuir isso ao material. Se você inverter, o lazer depois fica melhor também, porque você está livre e não está devendo nada. E esse é um ganho que quase ninguém menciona. Quando você deixa para estudar depois, o seu lazer da tarde inteira é meio estragado, porque tem uma vozinha atrás lembrando que você ainda tem aquilo para fazer. Você não descansa direito nem produz nada. Fica num meio termo ruim que dura o dia todo. Fazendo o primeiro, você troca 2 ou 3 horas de obrigação por um resto de dia genuinamente livre. E no fim das contas, você aproveitou mais e produziu mais com o mesmo tempo. A terceira coisa é fazer o bloco mais pesado num horário fixo e no mesmo lugar. Não porque exista um horário mágico, mas porque quando a coisa acontece, sempre igual você para de gastar decisão com ela. Escolhe o teu horário limpo, que pode ser de manhã, pode ser à noite depois que a casa dorme, e defende ele. Fixo bate ótimo todos os dias. E o mesmo lugar importa mais do que parece. Quando você estuda sempre no mesmo canto, aquele canto passa a significar estudo, e sentar ali já começa a te colocar no estado certo antes de você fazer qualquer esforço. É por isso que tanta gente rende melhor em biblioteca sem saber explicar direito, não é o silêncio. É que o lugar tem uma função só. Se você estuda na mesma mesa em que come, na mesma cama em que dorme e assiste, cada um desses lugares está te puxando para 3 direções e você gasta uma energia inicial só para decidir qual das 3 você é agora. A quarta coisa é sobre a hora do almoço, e é um detalhe prático que quase ninguém leva a sério. Refeição pesada no meio do dia derruba o rendimento das 2 horas seguintes. E todo mundo já sentiu isso na pele, mas ninguém organiza a semana em torno disso. Se você tem um bloco importante à tarde, come mais leve antes dele e guarda a refeição pesada para depois do bloco. Não é dieta, é sequência. E o mesmo raciocínio vale para o café, que muita gente toma no momento errado. Tomar café logo depois de uma refeição pesada não resolve a queda, só mascara ela por 20 minutos e depois você fica com sono e agitado ao mesmo tempo, que é o pior dos 2 mundos. Se você vai usar café como ferramenta, usa antes do bloco e não durante a queda. E a quinta coisa é o corte no fim da noite. As atividades de estímulo forte, jogo, série, conteúdo rápido, ficam liberadas depois que você cumpriu o que tinha para cumprir. E é assim que deve ser, porque uma vida sem isso não se sustenta e nem seria boa. O único ajuste é não deixar elas encostando na hora de dormir, porque aí você não pega no sono e o dia seguinte já começa comprometido. Uma folga de 1 hora entre a última coisa forte e a cama resolve. E se essa hora parece longa demais para você abrir mão, pensa no que ela custa de verdade. Não é 1 hora a menos de lazer, porque essa hora vira leitura, conversa, arrumar alguma coisa da casa, banho demorado, coisas que também são boas. O que ela compra é uma noite inteira de sono melhor, que por sua vez compra o dia seguinte todo. É provavelmente a hora mais bem investida do seu dia, e é sempre a primeira que a gente entrega. Agora, uma ressalva honesta, porque esse desenho todo assume um controle que nem todo mundo tem. Tem gente que trabalha de manhã, estuda à noite, tem filho, faz 2 horas de transporte. Se a sua vida é assim, você não vai ter 2 horas limpas de manhã, e insistir nisso só vai te frustrar. O princípio continua valendo, só muda o endereço. O que você precisa é achar qual é o seu trecho mais limpo do dia, mesmo que ele tenha 40 minutos, e proteger aquele trecho de estímulo forte antes dele. Pode ser no transporte, pode ser depois que todo mundo dorme. E se o seu trecho limpo é à noite, a regra da primeira hora vira a regra da hora anterior. Ou seja, você não gasta estímulo forte nos 60 minutos que antecedem o seu bloco. É a mesma lógica aplicada a outro ponto do relógio e funciona igual. E tem outra coisa honesta que eu preciso falar. Ninguém fica viciado em estudar, apesar do que o título promete e do que a internet gosta de dizer. O que acontece de verdade é bem menos espetacular e bem mais útil. Estudar deixa de ser insuportável. A resistência inicial diminui. Você começa sem aquele arrasto.
E aí você faz mais horas por semana sem sofrer mais. Isso já é uma mudança enorme na prática, e é o que dá resultado no fim do semestre, mas é bom você saber para não ficar esperando um entusiasmo que não vai chegar. O que fica maior do que essa história de estudo é o padrão que o Quang Heng deixou. A nossa reação natural diante de uma dificuldade é procurar uma ferramenta melhor, um método mais inteligente, uma técnica que ninguém conhece. E quase sempre a resposta é mais simples e mais chata do que isso, é olhar o que está entre você e a coisa e tirar. O caro é a atenção que você já gastou antes de sentar. O caro são os passos entre você e o começo. O caro são as coisas que estão te chamando enquanto você tenta. Nada disso se resolve com técnica, tudo isso se resolve com remoção, e remoção não dá vídeo bonito nem vende curso, o que talvez explique por que ninguém te falou isso antes. Me conta aqui embaixo o que você vai parar de fazer a partir de amanhã, e eu chuto que para a maior parte das pessoas vai ser a mesma coisa, que é pegar o aparelho antes de levantar da cama. Se você é dessas, escreve aí que eu quero ver o tamanho da turma. Deixa o like e se inscreve, que a gente continua na semana que vem. Até lá!